E aí, pessoal? Mais um LivroCast no ar. E hoje a gente vai mergulhar num livro que promete turbinar suas apresentações. Opa. Falar, convencer, emocionar. É do Carmine Gallo. Eu sou o Caleb. Eu, Nicole. E a gente vai destrinchar esse guia para você criar apresentações dignas de TED. Isso aí. Se preparem para colocar em prática tudo que a gente vai aprender hoje. E olha, já vou avisando, esse livro não é só para quem sonha em palestrar para multidões, não. As dicas do Galo são ouro puro para qualquer situação, que você precise se comunicar bem. Seja uma reunião, uma apresentação na faculdade ou até um discurso de casamento. Exato. Então, para você que quer comunicar suas ideias de forma mais clara, cativante e persuasiva. E já no começo do livro, o Galo vai direto ao ponto. O segredo número 1 de uma apresentação de impacto é a paixão. Mas, não estou falando de entusiasmo superficial, não. Não. É paixão de verdade. É aquela paixão que te move, que te faz vibrar com o tema. É o que te conecta com a sua mensagem de verdade. E o legal é que o livro cita até estudos científicos que comprovam o poder da paixão, né? Sim. Quando você realmente acredita no que está falando, a sua energia, a sua convicção passa para a plateia. É contagiante. É tipo, a gente sente a verdade nas palavras. É. Total. Tipo, a Amy Mullins, a atleta. Ela fala sobre superar limites e vai muito além de próteses, sabe? A paixão dela por explorar o potencial humano, isso é o que torna a palestra dela tão inspiradora. Verdade. A gente vê a paixão dela em cada palavra e é isso que nos conecta. E tem o Brian Stevenson, o advogado que luta por justiça social. Nossa, as histórias que ele conta da avó dele, do zelador que o inspirou, é de arrepiar. Você sente a paixão dele pela causa em cada frase. E é tão genuíno, né? A gente percebe que ele vive aquilo que prega. Exatamente. E é Cameron Russell, a modelo que usa a própria experiência para falar da superficialidade da indústria da moda. É poderoso, né? Porque ela tá falando de dentro, com propriedade. Imagina se fosse alguém de fora do meio falando sobre isso. Não teria o mesmo impacto, com certeza. E para te ajudar a encontrar essa paixão, o Galo sugere uma pergunta bem simples. O que te entusiasma? Pua! Essa é a chave, né? Descobrir o que realmente te move, qual é o seu propósito. Porque quando você se conecta com o tema de verdade, a sua apresentação ganha outra dimensão. Sai do lugar comum. Deixa de ser só informação e vira algo vivo, capaz de tocar as pessoas. E aí, já descobriu o que te apaixona. Se ainda não, vale a pena se perguntar. Porque o próximo passo é aprender a usar essa paixão para criar uma apresentação incrível. E aí entra a arte do storytelling, que o Galo desvenda no livro. Ele até fala que histórias são dadas com alma. Faz todo sentido, né? Quem nunca ficou vidrado numa boa história? Impossível resistir. É como se a gente entrasse em outro mundo, esquecesse de tudo ao redor. E o Galo não só fala da importância das histórias, como também ensina como usar elas de forma estratégica nas apresentações. Sim, e tem para todos os gostos. Ele fala de histórias pessoais, como as do Brian Stevenson, que criam uma conexão imediata com a plateia. A gente se identifica, sabe? Porque todo mundo tem suas próprias histórias, suas experiências. E tem as histórias sobre outras pessoas que inspiram e nos fazem refletir sobre a vida, sobre o mundo. Tipo a história da Gillian Lynn, a menina que não conseguia parar quieta na escola. Ah, essa é clássica. Ou Ken Robinson usa ela para falar da importância de estimular a criatividade nas crianças. Linda história. E mostra como cada um tem seu jeito de aprender, né? Exato. E o que eu achei mais interessante é que até histórias de marcas podem ser super envolventes. Sério, tipo... O Seth Godin, por exemplo, conta a história do leite de soja Silk para mostrar como uma mudança simples de posicionamento triplicou as vendas. Caramba, que história é essa? Eles simplesmente colocaram o Silk na geladeira, junto com leite de vaca, e pronto. Interessante. Uma sacada simples, mas que fez toda a diferença. E quem diria que uma história sobre leite vegetal podia ser tão legal? Pois é. O importante é escolher histórias que se conectem com o tema da sua apresentação e com a experiência da sua plateia. Sim. A história precisa ter a ver com o que você tá falando, né? E com quem tá te ouvindo. E não precisa ser nada mirabolante, não. Às vezes, uma história simples, mas bem contada, faz toda a diferença. Concordo. A simplicidade é a chave. Uma boa história transforma dados frios em algo que a gente consegue sentir, sabe? E a neurociência explica isso, né? Sim. Estudos mostram que as histórias ativam áreas do nosso cérebro ligadas às emoções, aos sentidos e à memória. É por isso que a gente lembra de histórias com tanta facilidade. E por isso que elas são tão poderosas para prender a atenção da plateia e fazer com que sua mensagem seja lembrada. Exatamente. E falar, convencer, emocionar, tá cheio de dicas para te ajudar a construir narrativas cativantes, criar personagens memoráveis, usar sua voz para dar vida às histórias. Legal! Mas antes de você sair inventando 1000 histórias, vamos falar de outro ponto fundamental.
A forma como você se apresenta no palco, a sua postura, o seu tom de voz, tudo isso influencia na forma como a mensagem é recebida. Verdade? A gente pode ter a melhor história do mundo para contar, mas se a comunicação não for clara, se a gente não souber usar o corpo e a voz a nosso favor, a mensagem se perde. E aí já era. Já era. Aí, pessoal! De volta para a segunda parte do nosso mergulho em falar, convencer, emocionar. Já vimos como a paixão, as histórias e a comunicação autêntica e confiante são a base para uma boa apresentação. Sim, mas o Galo não para por aí. Não, ele vai além. Para realmente cativar a audiência, a gente precisa ir além do básico. E aí que entram os momentos wow. Seria isso. Lembra da história do Bill Gates soltando mosquitos no TED? Aquilo foi um momento wow, de mestre. Surpreendente, chocante e a serviço da mensagem. Nossa, é verdade. Aquilo foi inesquecível. Pois é, o cérebro humano adora novidades. Quando você quebra a expectativa, a plateia desperta na hora. E a chance da sua mensagem ser lembrada aumenta consideravelmente. Faz sentido. Mas esses momentos têm que ser sempre tão grandiosos assim. Não necessariamente. Pense na palestra do Robert Ballard, o explorador que descobriu os destroços do Titanic. Ele usou imagens impressionantes das profundezas do oceano para falar da importância da exploração. Simples, visual e inesquecível. Entendi. É como adicionar um tempero especial a um prato, né? Eleva o nível da experiência. Exatamente. Mas tem que ser um tempero que combine com a receita. O momento, precisa estar totalmente conectado à sua mensagem, não ser só um truque para chamar a atenção. Se não fica artificial, né? Isso. O James Cameron, por exemplo, usa imagens e vídeos incríveis de suas expedições subaquáticas para ilustrar sua paixão por explorar o desconhecido. Tudo a ver com o que ele queria transmitir. Legal. E quais são as outras possibilidades para criar esses momentos? As possibilidades são infinitas. Recursos visuais impactantes, histórias emocionantes, demonstrações ao vivo, perguntas instigantes. Nossa, quanta coisa! A chave é usar a criatividade e sair do comum, engajando todos os sentidos. E aí chegamos em outro ponto crucial. A importância de criar uma experiência multissensorial na sua apresentação. Multissensorial. Como assim? A gente aprende e se conecta com o mundo através dos nossos 5 sentidos, certo? Então, por que se limitar apenas à visão numa apresentação? Entendi. Faz sentido. Incorporar elementos sonoros, táteis, até mesmo olfativos, quando possível, transforma a apresentação numa experiência muito mais imersiva. Me dá um exemplo prático para visualizar melhor. Lembra da palestra do Michael Pritchard, com filtro de água portátil? Ele não só mostrou como o filtro funcionava, mas convidou a plateia a experimentar a água filtrada. Um momento uau, que engajou visão, audição e paladar. Uau, que ideia genial. E Elise Christine é a fotógrafa que documenta a escravidão moderna, usa imagens poderosas e uma narrativa emocionante para transportar a plateia para dentro da sua experiência. É quase como se a gente pudesse sentir a dor e a angústia das pessoas retratadas. Caramba, como se a gente estivesse lá, né? Exatamente. Estudos mostram que a aprendizagem multissensorial é muito mais eficaz. Estimular vários sentidos ao mesmo tempo aumenta o engajamento, a retenção de informação e o impacto da sua mensagem. Então, na prática, o que a gente pode fazer para aplicar isso? Use imagens, vídeos, música, sons ambientes, até mesmo aromas, sabores e texturas, se fizer sentido para o tema. O importante é criar uma sinergia entre os elementos da sua apresentação, usando os sentidos para amplificar a mensagem. Mas sem exageros, né? Claro, o objetivo é complementar a sua fala e não criar uma distração. E por falar em complementar a fala, outro ponto fundamental que o Galo aborda é a questão do tempo. Apresentações longas e cansativas são um pecado capital. Verdade. Quem nunca se pegou olhando para o relógio durante uma palestra interminável? Acontece. O Galo defende a regra dos 18 minutos e eu confesso que fiquei curiosa para entender o porquê. 18 minutos. Por que esse número? É simples, nossa capacidade de concentração é limitada. Depois de certo tempo, a gente começa a se desconectar, a pensar em outras coisas. É tipo quando você está fisicamente presente, mas a mente já foi comprar pão. Exatamente. E estudos comprovam que 18 minutos é o tempo ideal para manter a plateia engajada e evitar o devaneio mental. E o livro dá exemplos de apresentações TED que seguem essa regra. Vários. O famoso discurso do Steve Jobs na Universidade de Stanford, por exemplo, durou 15 minutos e inspirou milhões de pessoas. Conciso, impactante e direto ao ponto. Impressionante. Mas e se o assunto for complexo e precisar de mais tempo para ser abordado, a regra dos 18 minutos é uma camisa de força. Não é uma camisa de força. Nesse caso, o desafio é ser ainda mais estratégico e criativo. A gente precisa focar no essencial, usar recursos visuais e narrativas envolventes para condensar a informação e tornar a mensagem mais clara e concisa.
A regra dos 18 minutos nos convida a sermos mais objetivos e eficientes na comunicação. Entendi. É um desafio e tanto. Sim, mas para nos ajudar nessa missão de condensar o conhecimento, o Gallup apresenta a regra dos 3. Regra dos 3. Que regra é essa? A ideia é agrupar as informações em blocos de 3 elementos, pois essa é a quantidade ideal para nossa mente processar e reter informações de forma eficaz. Interessante. Então, em vez de listar 10 vantagens do meu produto, por exemplo, eu devo focar nas 3 mais importantes. Exatamente. E explore-as com mais profundidade, usando exemplos e histórias. A regra dos 3 é um recurso simples, mas parece bem poderoso para organizar a informação e tornar a mensagem mais fácil de ser absorvida pela plateia. Com certeza. E aí, preparado para colocar a regra dos 3 em prática. De volta para a última parte do nosso mergulho em falar, convencer, emocionar. Passamos por tanta coisa, né? Paixão, histórias, linguagem corporal, momentos uau. A regra dos 18 minutos. É verdade, abordamos bastante coisa. Mas ainda falta aquele toque final, aquele ingrediente especial para criar uma apresentação realmente inesquecível, né? Sim, e esse ingrediente é sua voz. A voz. Mas a gente já falou da comunicação não verbal, né? Sim, mas aqui a gente vai mais a fundo no poder da voz e como usar ela de forma estratégica. A voz é uma ferramenta poderosa. É? Capaz de cativar, emocionar, persuadir. Até hipnotizar a plateia, sabia? Nossa, que poder. É verdade. Uma voz bem utilizada faz toda a diferença. O Gallup até compara a voz a um instrumento musical com nuances e possibilidades. A gente pode usar diferentes tons, ritmos, intensidades e pausas para dar vida à mensagem, sabe? Tipo maestro, né? Isso. Me lembra aqueles grandes oradores da história, tipo Martin Luther King Jr. ou Nelson Mandela, que com suas vozes mobilizavam multidões. Exato, mas calma, não precisa ter a voz de um líder político para se comunicar bem. O livro dá várias dicas práticas pra gente, como modular a voz, usar pausas estratégicas, enfatizar palavras-chave, usar a entonação para transmitir emoções. Dicas para qualquer um usar, né? Isso. E o legal é que o Gallup não fica só na teoria. Ele usa exemplos de palestrantes TED que dominam a arte da oratória. Tipo quem? A Lisa Christine, por exemplo, usa a voz para criar imagens na mente da plateia. É como se ela nos transportasse para dentro da história, né? Exatamente. E o Sir Ken Robinson, com seu estilo cativante e bem-humorado, usa a voz para conduzir a plateia, sabe? Sempre com a voz precisa, ditando o ritmo da conversa. E o Bono, do Idoi. Ele usa a voz para transmitir paixão e urgência quando fala de temas importantes. Impossível ficar indiferente. Realmente, a voz é uma ferramenta e tanto. E como toda ferramenta, precisa ser utilizada com maestria. Observar grandes comunicadores e praticar as técnicas do livro são ótimos caminhos para turbinar suas habilidades vocais. Verdade. E falando em ferramentas, vamos para outra que costuma gerar dúvidas, os slides. Ah, os slides. Amados por uns, odiados por outros. O Gallup até brinca que muitos palestrantes usam slides como muletas, lotando de texto e informações. É verdade. E a plateia fica lá, tendo que ler tudo. Um verdadeiro show de horrores. Slides não foram feitos para isso, né? Não mesmo. O slide não deve roubar a cena do palestrante. Ele precisa ser um complemento visual, um apoio para a mensagem. Tipo, imagens impactantes, gráficos que ajudam a entender os dados. Isso. O Al Gore, por exemplo, usa slides impactantes para falar sobre a crise climática. As imagens e os gráficos ajudam a ilustrar a urgência da mensagem. Entendi. E o livro dá dicas de como criar slides que realmente funcionem. Sim. Ele ensina a criar slides limpos, objetivos, com poucas palavras e imagens de alta qualidade. Slides que complementam a fala e não competem com ela. Exato. O Hans Rosling, por exemplo, usa gráficos animados que apresentam dados estatísticos de forma clara e envolvente. E o David McCandless transforma informações complexas em imagens memoráveis através de visualizações de dados. Nossa, quanta inspiração. Dá pra ver que os slides podem ser grandes aliados, né? Com certeza. Com criatividade e bom senso, eles se transformam em ferramentas poderosas para comunicar ideias de forma clara, concisa e visualmente atraente. Mas no final das contas, a técnica é só uma parte da equação, né? Sim. Chegamos ao segredo mais fundamental de todos. Que é? A conexão genuína com a plateia. Aí é que a mágica acontece, né? E nada adianta dominar todas as técnicas se a gente não conseguir tocar o coração das pessoas. É verdade. As melhores apresentações TED não são só sobre transmitir informação, mas sobre compartilhar ideias, inspirar, provocar reflexões e, principalmente, se conectar com a humanidade do outro. É sobre construir pontes, criar empatia, despertar emoções. É sobre ser vulnerável, autêntico e falar com coração. E o livro está cheio de exemplos de palestrantes que fazem isso com maestria. A Brené Brown, por exemplo, fala sobre vulnerabilidade de forma tão corajosa e transparente. Isso é verdade.
Elas convidam a sermos mais autênticos, né? Sim. E o Simon Sinek nos convida a começar pelo porquê, a encontrar o propósito por trás das nossas ações. Uma mensagem simples, mas poderosa. E a Amy Cuddy, que nos encoraja a usar a linguagem corporal para aumentar a nossa confiança. Com tantos exemplos inspiradores, né? Sim. E todos eles nos mostram que a conexão genuína só acontece quando a gente se permite ser vulnerável e autêntico. E aí, o que você achou dessa jornada pelo mundo das apresentações TED? Pronto para colocar em prática tudo o que aprendemos com Carmine Gallo? Espero que sim. E que esse mergulho no falar, convencer, emocionar, tenha inspirado você a se comunicar de forma mais clara, cativante e autêntica. Lembre-se, comunicar é uma arte. Exige prática, dedicação e paixão. Então, mãos à obra. Comece a planejar sua próxima apresentação. Qual será o seu momento uau? Que história você vai contar? Como vai usar a sua voz e a sua linguagem corporal para cativar a plateia? Se tudo que a gente aprendeu aqui... A gente se vê na próxima. Até mais!